Sou Amanda Gabriele e eu vou falar sobre o surgimento do Estado moderno. O Estado moderno, ele nasce na segunda metade do século XV, a partir do desenvolvimento do capitalismo mercantil, que é onde aconteceu a primeira fase do sistema econômico capitalista, nos países como a França, a Inglaterra, a Espanha, Portugal e mais tarde na Itália. É importante falar também que o Estado moderno ele surge no momento em que a igreja tinha um poder maior diante da população. E para a gente entender melhor sobre a formação do Estado moderno, é importante a gente saber o que é Estado. Bom, o Estado ele surge em meados do século XIII, quando os europeus quiseram expressar sua soberania e organização política. Estado ele vem do latim status, que se refere ao conjunto das instituições que controlam e administram uma nação. É importante também a gente saber o que aconteceu antes do Estado moderno. Como que a gente chegou no Estado moderno? O Estado ele surge a partir da crise do feudalismo. Mas o que é feudalismo? Vou explicar rapidinho que o modelo feudal é onde não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais é quem controlavam esses poderes políticos sobre as terras. Eles controlavam os nobres, que eram o resto da população, e toda a terra da região. Então, a partir do século XIV e a primeira metade do século XV, passa a ocorrer essa crise do sistema feudal. Então, começa um processo de substituição de uma nova fase de governo, que consiste no fortalecimento do poder do rei, que a partir de uma aliança com a nobreza e o apoio da burguesia, realizou a centralização da política, impondo a monarquia. Aí, a partir daí, surge o Estado moderno, que é onde a burguesia passa a exigir elementos que garantem a evolução política, econômica e social, exigindo um governo estável e com a centralização dos serviços à população. E o Estado ele é fruto de um processo de cerca de 3 séculos para se estabelecer, ou seja, 300 anos para ele se manifestar diante da população. E o Estado moderno ele é dividido em 4 fases. O Estado moderno, Estado liberal, crise do Estado liberal e o Estado democrático. Com isso, ele foi considerado um Estado absolutista, que é o Estado onde possui um poder absoluto diante da população. As características do Estado moderno é que ele possui apenas um poder, que era o rei, apenas o rei comandava, tinha apenas um exército, e na primeira fase do Estado moderno, que foi onde aconteceu o absolutismo monárquico, que foi onde começou a ser desenvolvido o aparelhamento das forças armadas, da estrutura jurídica e a estruturação de cobranças de impostos. E a monarquia permite ainda a formação da infraestrutura, que garante a monarquia pública e cria as condições para o surgimento burocrático. Também foi onde aconteceu as divisões de poderes, que tem o poder legislativo, que é as elaborações de leis, que é onde aconteciam as leis, o executivo, que era a aplicação das leis, que é onde aplicavam, as leis, o federativo, que cuidava das relações internacionais do governo. A partir daí, filósofos se manifestaram diante desse processo de Estado moderno, sendo um deles Nicolau Maquiavel, que foi o primeiro teórico a refletir sobre a formação dos Estados modernos. Ele também foi o pai da política moderna. E para ele separava a ética da política, onde o príncipe ele tinha que parecer bom, ele tinha que parecer ser bom diante da sociedade, ele tinha que demonstrar ser forte e ele tinha que abraçar as oportunidades que apareciam para ele. Diante disso, vários outros filósofos também se manifestaram diante desse processo de política, sendo os principais como Thomas Robson, que para ele acreditava na necessidade de um Estado forte para proteger o homem de si mesmo, por meio de um contrato social, que é onde existia um soberano para comandar esse Estado, para o Estado ser forte e para proteger o homem.
Tinha também John Locke, que ele acreditava que a função do Estado é garantir a vida, liberdade e propriedade. E para ele, o povo tinha que ter propriedade de si mesmo para depois possuir uma propriedade para eles. E por último, temos Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Que para ele o Estado era como legitimador das desigualdades, tendo a desigualdade física, que era a desigualdade de se era mais gordo, magro, desigualdade de raças, né? E social ou política, que era para saber quem mandava ou quem obedecia.